A Montanha do Leão é uma montanha gigante que se estendia pelas planícies, parecendo muito intimidadora, mas ao mesmo tempo fascinante, pois ao redor da montanha havia um arco-íris e uma bela floresta. O renascimento da energia espiritual provocou agitação entre as feras que estavam tentando escapar em um grande fluxo de animais que corria em alta velocidade, arrastando tudo em seu caminho. Junto com esse fluxo, uma estranha estava correndo, a quem pediram para parar porque ela não conseguia escapar. No entanto, a garota não estava ouvindo aqueles que gritavam com ela. Ela tentava correr para longe, para onde seus olhos pudessem alcançar, apenas para escapar dessas vozes que a chamavam, e corria atrás dela. A garota tinha amarras em suas pernas como uma escrava, e suas roupas estavam rasgadas. Por estar correndo descalça, seus pés estavam todas cortados, mas isso não a impedia de fugir. Dos perseguidores que tentavam agarrá-la, um exército inteiro de soldados armados corria atrás da garota, tentando pará-la, pois, segundo eles, a garota não poderia escapar enquanto os animais que estavam por perto estavam enfurecidos. No entanto, a garota continuou a correr, mesmo com os animais correndo ao lado dela. Claro que ela estava assustada com isso, mas ela entendia que não tinha outra escolha e simplesmente tinha que continuar fugindo dos soldados. Os soldados perceberam que a garota estava realmente fugindo e que ela não se importava. Então, eles decidiram abrir fogo. Alguém perguntou quem deu a ordem para atirar, porque havia animais por perto, o que era muito perigoso, pois se um dos soldados acidentalmente atingisse a fera, seria difícil explicar ao comandante. Mas já era tarde demais, porque atrás deles havia nuvens de fumaça, e enquanto eles tentavam explicar isso a um colega, eles viram um javali gigante. Boar era uma besta feroz, um javali mutante pronto para atacá-los porque um dos soldados o acertou bem no dente. Os soldados estavam assustados e prontos para se defenderem, pois esse animal feroz estava correndo na direção deles e tinha um tamanho tão gigantesco que nem todas as armas seriam capazes de lidar com ele. Os soldados se dispersaram rapidamente, e o comandante perguntou para onde eles estavam correndo. Será que eles realmente achavam que poderiam escapar desse javali? Mas os soldados não ouviram e continuaram a fugir, trazendo um enorme canhão consigo. O comandante afirmou que a covardia deles era resultado de uma fraca capacidade de luta e que o grandalhão precisava de um grande canhão, exatamente o que ele tinha em mãos, para enfrentar esse javali. Ao disparar diretamente contra o animal, ele, é claro, errou e não conseguiu acertá-lo. O javali ficou ainda mais enfurecido e correu diretamente na direção do comandante, que tentou carregar o canhão mais rápido para atirar novamente. Justo quando ele achou que tudo estava prestes a acabar, uma força incrível com relâmpagos dourados apareceu diante deles, através das nuvens de fumaça. Com presas afiadas e pelagem dourada, eles perceberam que diante deles estava o rei de Shijushan, ou seja, o leão dourado. Sua juba era tão magnífica, e ele tinha um chifre na testa. Esse animal era tão majestoso e enorme que todos ficaram surpresos com sua beleza. Um dos soldados pensou se ele era feito de ouro, pois sua pelagem era tão dourada que parecia ouro. Enquanto olhavam para o leão, eles ficaram muito surpresos. Os soldados, ainda segurando suas armas, estavam prontos. Então, um dos soldados disse: "Será que é possível ter certeza de que a fera tem pelagem dourada sem verificar pessoalmente?" E ele decidiu atirar no leão que estava parado ali. Acima deles, erguendo-se sobre uma rocha, depois de disparar contra o leão, os soldados pensaram que poderiam capturar este animal. O soldado começou a continuar atirando no leão, mas o leão não se importou, estava cercado por uma energia protetora. Lançando-se do penhasco, ele decidiu pular diretamente sobre eles, enfrentando primeiro um soldado que atirou nele e um homem chamado Paul. O leão seguiu em frente. Nesse momento, o comandante do grupo decidiu atacá-lo, já que estava pronto para recarregar seu enorme canhão e o apontou diretamente para o leão. O leão era tão rápido que bloqueou o canhão com uma garra, surpreendendo muito o capitão. Quando o comandante decidiu disparar, a potência do canhão foi direto para o próprio capitão, e o animal enfurecido apenas observou as pessoas morrendo ao seu redor. Tendo lidado com todos, seus olhos ficaram vermelhos, e olhando para o campo de batalha, o leão pensou que não era sua culpa, pois não conseguia controlar sua própria força. Ao olhar suas patas, o herói pensou que a culpa era das pessoas que trouxeram esses animais para causar tumulto em sua montanha. Vemos um cara comum chamado Liu Fan. O jovem era órfão e, após a universidade, não encontrou nada melhor para fazer do que se tornar um funcionário não oficial. Um dia, ele se encontrou acidentalmente neste lugar, tornando-se um leão dourado. Falando sobre esse lugar, estamos falando de uma montanha que muitos já ouviram falar, e o cara comum começou a carregar o destino do Rei das Feras. Não importa o que o leão fizesse, o sistema que estava com ele mostrava que tipo de poder o leão recebia sempre que fazia algo. Ele podia afiar suas garras e ganhar um aumento de 1 ponto, usava o rugido do leão e obtinha um aumento de força de 1 ponto.
conseguiu um vínculo sanguíneo mais 3, ou ele arrumou sua juba e obteve mais um ponto de carisma. Todas essas ações deixaram o jovem muito envergonhado e irritado, a ponto de ele não entender por que estava ficando mais forte, independentemente do que estava fazendo, segurando sua juba. Ele chamou a atenção do javali que estava na sua frente. Ao ver o rei das feras, o javali se afastou dele, pois conhecia o grande poder deste poderoso animal. Isso novamente confundiu um pouco nosso herói, e o sistema repetiu que o jovem assustou um pequeno javali e obteve uma autoridade extra. Olhando à sua frente, de repente, o leão ouviu um papagaio licantropo que contou a sua majestade que havia destruído todos esses macacos em questão de segundos, falando sobre o exército que o leão foi capaz de enfrentar, o mesmo exército que estava perseguindo a garota. Então, o leão disse que não era necessário bajulá-lo, mas seria melhor se esse papagaio o ajudasse, apenas perguntando sobre o que ele estava fazendo com essa garota, a quem esses soldados estavam caçando. O leão se dirigiu na direção dela, e a serpente informou ao leão que, infelizmente, a onda de choque jogou a garota no riacho dos animais que naquele momento corria ao lado dela. Ao ouvir isso, o leão simplesmente ficou em silêncio e decidiu observar de sua rocha o que aconteceu lá embaixo. O sistema mostrou que ela estava parabenizando o jovem pela supressão da rebelião dos animais, e ele recebeu uma autoridade extra de 1000. Nesse momento, todos os animais se reuniram ao redor da garota e a observaram. A garota estava deitada inconsciente no chão, coberta de abrasões e cortes devido ao que aconteceu no riacho dos animais. Nesse momento, um leão se aproximou dela, e todos os outros animais apenas abaixaram a cabeça diante dele. Léo pensou que essa garota claramente não era tão simples assim quanto ele. Aproximando-se dela, ele viu que, embora fosse óbvio que ela estava morta, seu corpo ainda estava cheio de energia espiritual que envolvia seu corpo, criando um campo especial. Soprando sobre ela com sua respiração mágica, o leão observou o que aconteceria em seguida. Então, um corpo astral se separou de seu corpo habitual, que não se parecia em nada com a garota que estava diante dele. Era uma garota de olhos azuis com uma túnica branca que apareceu diante do leão, olhando para ele com seus olhos azuis. Ela ficou muito surpresa e Léo achou curioso, sorrindo para a beleza. Porque nas ruínas da caverna de Rock, essas ruínas eram exatamente a mesma casa do leão onde ele vivia. Havia um caminho através da floresta, e o leão levou a garota que ele tinha visto antes até lá. A garota estava chorando bem na frente dele, sem perceber o que estava acontecendo, e Léo tentou acalmá-la, dizendo que ela não deveria chorar, porque os mortos não choram. Léo estava deitado em sua cama, que estava em um pedestal, e disse que se a garota não quisesse ser um fantasma, ela poderia simplesmente reencarnar. Ela estava sentada bem na frente dele, de joelhos e chorando, luzes azuis voavam ao redor da garota, e o leão a observava. Então, uma mensagem do sistema apareceu na frente de Léo, dizendo que foi descoberto que o anfitrião havia coletado mais um fantasma e, portanto, era necessário se vincular o mais rápido possível à vida. Ele começou a entrar em pânico, estava chocado, não fez nada e se perguntou de onde veio a janela do sistema e por que ela apareceu na frente dele novamente. Léo não conseguia entender quando leu sobre a necessidade de vincular o fantasma, perguntou ao sistema novamente a si mesmo o que isso significava, porque era a primeira vez que recebia uma mensagem desse tipo. Antes disso, só recebia notificações sobre pontos recebidos. Devia haver um motivo. O jovem pensou que o tempo de ociosidade havia chegado ao fim porque algo estava definitivamente acontecendo após um planejamento cuidadoso. Era necessário completar a missão porque o sistema não mentiria para ele. Então, uma criatura apareceu do fogo, que parecia um fluxo de fogo, e disse ao leão que já era o bastante. O leão não percebia que a garota à sua frente estava triste, nadando até o fantasma deste rio que falava, o que a garota imediatamente notou e ficou muito surpresa que o fogo estivesse falando com ela. O leão também ficou surpreso e olhou para a garota à sua frente. Então, o fogo se transformou em uma garota de cabelos verdes. Era o demônio da vela, Ziuju. Ela se sentou ao lado do fantasma e pediu à garota que não tivesse medo, pois o rei não era mau, ele era apenas um pouco direto e poderia assustar. Ela explicou ao fantasma que estava bem na frente dela. Ziuju explicou que o leão compartilhava seu espírito para que sua alma não se dispersasse. E então, Ziuju contou aos convidados que ela havia se tornado um demônio da mesma forma. Quando o rei estava deitado em sua cama, bocejou, e por causa disso, ele liberou seu poder, e o fogo que estava ao seu lado, que estava queimando a partir de uma vela, era Ziuju. Ela disse à garota que confiar apenas em sua força não era suficiente. Existem duas condições para se tornar. A primeira é a predisposição pessoal e a segunda é sua motivação. O fantasma ouviu atentamente Ziuju, que estava sorrindo e tentando animar a garota de alguma forma. Então, ao ouvir sobre motivação, a garota ficou muito animada e percebeu que essa poderia ser a saída. Ziuju,
vendo sua reação, pediu à garota que contasse o que aconteceu e por que estava sendo perseguida por aquelas pessoas, os próprios soldados que estavam tentando alcançá-la. Ela se inclinou e disse à garota para concordar que Sayoshu e o rei mereciam uma chance. Um pouco mais de confiança do que aquelas pessoas que tentaram se aproximar da garota depois de olhar nos olhos do demônio da vela. A garota relaxou e percebeu que poderia tentar confiar neles, então, depois de um pequeno momento de hesitação, decidiu falar sobre si mesma. A garota disse que seu nome era Suilin e que vivia na vila de Men, aos pés da Pedra do Leão. Desde o renascimento da energia espiritual, as pessoas de sua vila começaram a desaparecer uma a uma, e agora? Há cerca de 20 minutos, restam 30 pessoas. 9 dias atrás, um grupo de pessoas irrompeu repentinamente na vila, a vila de Men, ao norte do Riacho da Montanha. Esta é uma vila com casas pequenas que se encontrava na garganta da falésia, cercada por árvores e com essa mesma rocha imponente. Então, os soldados chegaram. Os soldados ficaram com suas armas e observaram os aldeões que haviam se reunido em um só lugar. Um dos moradores pediu para ser libertado e implorou a esses soldados, não se ajoelhando diante deles como todos os outros moradores. Um homem idoso disse que não queria ir lá porque seu filho se perdeu nessas florestas, e por isso implorou aos soldados que o poupassem. Mas o soldado não se importou e bateu no homem com sua arma, dizendo que se ele não fosse para a floresta, o mataria ali mesmo. Naquele momento, eles seguraram uma arma perto da cabeça do menino e disseram que ele morreria em seguida se não fosse para a floresta. O rapaz chamou seu avô com lamúria e, ao vê-lo, ele disse que iria só para que o rapaz não fosse machucado. Os soldados observaram o homem entrar na floresta. O homem foi com medo, indo direto para o meio dela, pensando em como doeu quando o soldado o atingiu diretamente no rosto com sua arma. Mas depois de entrar na floresta, o homem começou a se transformar e logo desapareceu. Então, os soldados, ao verem isso, perguntaram uns aos outros se seus colegas tinham visto aquilo, ao que eles responderam que era algo que aparecia e desaparecia, porque viram uma energia negra e uma fenda que estava bem na floresta. Os aldeões também ficaram assustados quando viram isso e perguntaram uns aos outros o que tinha acabado de acontecer. Nesse momento, um dos soldados pegou a criança e a forçou a entrar na floresta, e a mãe começou a gritar que seu filho não deveria ser tocado. Mas foi inútil, os soldados não se importaram e decidiram acompanhar a criança diretamente na floresta, dizendo que ele correria direto para lá. Depois, eles queriam encontrar o próximo homem que a seguiria imediatamente, então enviaram um por um os aldeões para esta floresta. Parecia que tudo estava acontecendo para que os aldeões fossem usados como guias e os locais desapareciam vagando um pouco na névoa negra. Sempre que alguém desaparecia, os soldados enviavam o próximo. Assim, eles foram levando embora crianças, mulheres, homens e até os idosos, e foi assim que todos desapareceram um por um. Os soldados disseram que estavam próximos porque deveria ser a última parte do caminho e forçaram a garota a entrar. Era essa mesma garota que agora é um fantasma e que Zeus mencionou sobre seu destino. Em algum momento, ela decidiu entrar na floresta porque não tinha outra escolha, e os soldados a observavam de perto. Descobriu-se que essa névoa negra tinha um efeito alucinógeno. Quando a garota entrou na névoa, inconscientemente começou a se mover em uma direção. Depois, ela viu seus pais na escuridão e correu diretamente para eles, vendo suas silhuetas. Mas quando acordou, eles não estavam lá. Ela caiu no buraco que esses caras estavam procurando e também foi atraída por isso. Era uma flor e um sarcófago. Ela estava sentada lá. Diante desses atributos, o sarcófago estava amarrado profundamente nas árvores e ela olhou na frente dela porque essas pessoas, esses soldados, mataram seus colegas aldeões, mataram seus pais. Ela não podia deixá-los terminar o que começaram. A garota lutou olhando para a flor bem na frente dela, percebendo que não podia destruir o sarcófago, que pesava muito e estava enredado nas raízes das árvores. Ela decidiu que era necessário comê-la, a flor que estava bem na frente dela. Depois disso, ela comeu a flor e seu corpo ficou leve, e seus olhos ganharam a capacidade de ver no escuro. Logo, esses soldados chegaram e pegaram o sarcófago de helicóptero, mas não conseguiram encontrar a flor que estava ao lado dele. A garota se escondeu atrás de uma árvore e rezou para não ser encontrada. Os soldados perceberam que tinham o sarcófago, mas a flor não estava em lugar algum. Então, o homem que voou neste helicóptero perguntou aos soldados onde estava a flor, pois ele precisava tanto do sarcófago quanto da flor, e se não houvesse flor, ele não pagaria um centavo. Ele não se importava com o que os soldados diziam, ele queria que eles devolvessem a flor a ele. E a garota que encontrou este buraco foi morta. Então, um dos soldados disse que procurou por toda parte, talvez fosse uma garota que pudesse comê-lo. Assim, ela começou a fugir do local do crime, que ela cometeu de acordo com os soldados, e é por isso que eles continuaram a persegui-la em busca de uma flor.
Não importa para onde ela corresse, pela floresta ou em outro lugar, os soldados a estavam procurando. Foi assim que ela acabou aqui, em Zio. Você ouviu essa história e pensou em como esses soldados eram terríveis e como poderiam fazer isso com uma pobre garota. Olhando para ela, Léo pensou que a garota se tornou assim porque comeu uma flor e sua motivação era clara. A vingança e ver a garota sentada bem na sua frente fez com que ele entendesse que era justificado. Deve ter havido alguns tesouros raros aqui, um sarcófago e uma flor. Ao estender a mão, o leão pensou que tudo era uma questão de inveja humana. Isso aconteceu aos pés da sua montanha, e ele se sentiria desconfortável se não descobrisse. Léo pensou consigo mesmo, porque, após a revival da energia espiritual, as pessoas enlouqueceram. Sentar e não fazer nada era uma opção ruim, ele pensou, porque a próxima situação semelhante poderia estar logo ali na esquina. Olhando para a garota, o rei pensou em se levantar de sua cadeira. Ele decidiu que deveria ter sido mais cuidadoso, e o sistema disse a ele para amarrar a garota indo procurar Ling. O rei disse que o passe não poderia ser devolvido, mas, como a garota era seu fantasma, seus problemas se tornaram seus problemas. O rei decidiu perguntar se a garota queria se unir a ele como um fantasma. Isso animou muito a garota, mas com lágrimas nos olhos, ela concordou, dirigindo-se ao rei. O sistema relatou que o vínculo foi bem sucedido. Após vincular a garota, a tarefa de servo do leão foi ativada. Sentados um em frente ao outro em um círculo mágico, eles se olharam. Então o sistema relatou uma recompensa, fragmentos de jovem. Eram 10 fragmentos que poderiam ser trocados por um jovem completo. Ao ouvir isso do sistema Yan, Léo pensou que talvez pudesse recuperar sua forma humana com esses poderes. Desde que o jovem renasceu como um leão dourado, havia um sistema que o tornava mais forte, não importava o que ele estivesse fazendo desde a infância. Ele começou a receber bônus de resistência, força, velocidade e poder, e assim cresceu, tornando-se um grande leão. Mas nada disso aconteceu até ele se tornar o rei da Montanha dos Leões. O sistema começou a enviar tarefas e recompensas por sua conclusão bem-sucedida, como bônus de aumento de poder. A reputação da circulação sanguínea da sabedoria começou a ser adicionada à força e à velocidade, então o leão gradualmente ficou mais forte olhando para o placar do sistema à sua frente, que o parabenizou pela bem-sucedida ligação com o fantasma e disse que ele havia recebido o prêmio do fragmento de Yan. A missão de ligação com o fantasma foi ativada para o leão e o conteúdo da tarefa era o seguinte: fazer com que o fantasma desistisse de suas obsessões e se tornasse um servo completo, e então, a recompensa pela missão seria uma chance misteriosa. Olhando para isso, o rei não entendeu que tipo de chance misteriosa poderia ser uma recompensa, era uma recompensa muito misteriosa, e olhou para as condições que precisavam ser cumpridas. O rei pensou consigo mesmo que esta tarefa era como escravidão, então decidiu primeiro ver que tipo de fragmento de Yan estava na sua frente. A recompensa do fragmento de Yan estava exibida no placar do sistema e, usando fragmentos, o leão poderia restaurar o corpo. Eram necessários 10 fragmentos de Yan para um corpo de Yang. Se os fragmentos pudessem ajudar o leão a recuperar sua forma humana, então essa recompensa deveria ser ainda melhor, ele pensou após inspecionar o sistema. Léo, virando-se para Suilin, perguntou à garota quais eram suas obsessões. Ele teve a ideia de que ela queria se vingar das pessoas que a ofenderam. O leão olhou para a garota, mas então Suiling respondeu que não ousaria causar problemas para o rei. Agora ela era o fantasma do rei e tinha um novo lar, e era desconhecido o que havia acontecido com sua família, se estavam vivos ou não. E mesmo que estivessem todos mortos, ela não gostaria que eles acabassem na terra desolada, disse a garota. Léo, olhando para a triste Suiling, pensou que essa pobre criança havia passado por tanta tristeza em uma idade tão jovem, e decidiu criar seu avatar, que a acompanharia e protegeria. Em todos os lugares à frente deles, uma versão pequena de O Rei Leão apareceu da respiração do leão. Esse pequeno leão dizia que haveria uma segunda onda de recuperação de energia espiritual e que a montanha deles também passaria por algumas mudanças, então ele precisava proteger esse lugar. Olhando para Suiling, o pequeno leão estava falando sobre várias mudanças, e naquele momento, o rei decidiu não perder tempo e dar algo mais. E acabou sendo uma arma que ele enviou diretamente para as mãos de Suiling. A arma era mágica e, ao receber a adaga em suas mãos, ela sentiu seu poder. Porque não era apenas uma adaga, era incrivelmente afiada e seu poder era o poder do espírito maligno do rei. O leão olhou para a garota e disse para deixá-la pesada, porque essa adaga não interferiria com ela. Com lágrimas nos olhos, ela agradeceu sua majestade. Nesse momento, um pequeno Sius apareceu ao lado dela e disse que o caminho à frente seria difícil e que ela precisaria de uma vela brilhante para iluminar o caminho. A garota agradeceu ao seu novo amigo por isso. No pé das montanhas do leão, as montanhas fluíam para o norte da vila de Mang. A garota desceu com o leão e eles caminharam pela densa floresta ao longo do caminho.
Ela mostrou a ele o local onde seu povo desapareceu. Zioju decidiu perguntar se tudo isso era por causa da névoa negra, então Suilin disse que, depois que o desconhecido viu o sarcófago, a névoa se dissipou imediatamente. O leão olhou ao redor e pensou que a aura do fantasma era muito forte ali, e eles continuaram seu caminho. Mas então esqueletos apareceram à frente deles, e ao ver isso, Suiling percebeu que eram as roupas do vovô Lai, que foi o primeiro a ir para a vila deles. Ao olhar para ele, ela percebeu que todos haviam sido mortos pela névoa negra. Morreu e se transformou em um esqueleto tão rapidamente que foi demais. Nesse momento, o leão olhou para a frente e disse que se algum karma estava destinado a dar frutos, então ele não fez o mal, mas trouxe o bem e a alegria, e neste mundo perverso não deveria haver aqueles que sofressem eternamente, estendendo suas patas com sua energia. O avatar do leão falou naquele momento, e luminosos aglomerados de luz se formaram ao redor dos cadáveres, esses eram os frutos do karma e o caminho para a perfeição. A rejeição de tudo o que é mundano e o nirvana foram mencionados, após o que essa luz iluminou todos os esqueletos que estavam diante deles. O avatar informou Sulin que ele tinha purificado a tristeza e as almas dos aldeões para que pudessem entrar no ciclo de reencarnação. Ao ouvir isso, a garota estava insanamente grata. Dirigindo-se a sua majestade Léo, pensou consigo mesmo que era curioso se tal número de fantasmas absorvendo energia espiritual aos pés de sua montanha se tornaria um problema no futuro. Zioju informou seus amigos que esperava que todos pudessem descansar em paz, mas então Suiling explicou que não encontrou seus pais entre esses cadáveres. Zioju sugeriu que fossem mais adiante e procurassem mais. Depois de enterrar todos os esqueletos no subsolo, os rapazes continuaram, passando por uma densa moita. De repente, o leão sentiu que havia alguém à frente e pediu a Suiling que parasse. Lef disse que havia 5 deles e ele conseguia sentir o cheiro de pólvora, eles estavam armados até os dentes e com munição ao vivo. Ao olhar à frente, Suiling ficou preocupada e então percebeu que era lá que o sarcófago estava escondido antes. Será que esses soldados ainda estavam lá? Os soldados já estavam sentados exatamente no lugar onde nossos heróis os viram e estavam tentando fazer um lanche após seu longo trabalho. Um deles, há muito tempo com ela, e o segundo soldado ficou em silêncio, depois disse que ele não era burro, pois tinha um lábio, ao que o soldado respondeu que era verdade, porque a garota os tinha enquadrado muito, por isso tiveram que passar a noite neste lugar e comer uma comida terrível, além de terem que sentar nos galhos das árvores para jantar na companhia de um casal de cadáveres. Havia esqueletos na frente deles, e o soldado disse que os outros não sabiam de nada, que esses eram os pais daquela garota e que ela certamente gostaria de encontrá-los e voltar aqui. Nesse momento, ele chutou o crânio, que começou a se desfazer sob seu pé. Os soldados começaram a rir, pois tudo que a garota conseguiria eram cadáveres, e isso os divertiu muito, mas eles não sabiam que Sulin e o rei estavam observando isso. Ao verem isso e ouvirem o que estavam falando, Suiling ficou furiosa e agarrou sua adaga. Mas então o rei pediu para ela esperar, pois alguém estava se aproximando dos soldados. Nesse momento, o helicóptero estava sendo emitido, e na corda estava o mestre Maia, que estava falando com os soldados. Na frente deles estava uma garota com uma aparência masculina, muito forte. Maia estava dizendo que tinha ouvido dizer que o homem Luoi tinha apenas pegado o sarcófago e perguntou se isso era realmente verdade, ao que os soldados responderam que ele estava em busca de uma flor que uma garota da aldeia, que eles tinham visitado anteriormente, deveria ter. Então, ela perguntou quem se importaria com essa flor, pois era apenas uma flor, mas o que estava no sarcófago era um tesouro muito valioso. Ela disse, indo direto às raízes das árvores, que o que ela estava procurando eram as almas de 49 fantasmas que tinham morrido em vão nos últimos 81 anos. Na palma da mão da garota estava a terra de 3 existências, ela disse, enquanto pegava. Sua mão tocou a terra que brilhou, e após olhar para ela, o rei percebeu que era algo importante. Foi então que o sistema descobriu o solo de 3 existências, falando sobre a expansão de propriedade. O rei, que estava sentado em seu covil, ficou surpreso ao ver isso. O que era esse conhecimento sinistro que apareceu como uma unidade adicional no sistema? Após ouvir falar sobre o conhecimento sinistro, o leão viu que era a primeira vez que ele encontrava algo assim e agora viu cada veia em seu corpo. Ao olhar para a pata, ele realmente viu tudo o que estava em seu corpo. Então, o leão olhou na direção da serpente lobisomem que estava na sua frente e viu as veias em todo o corpo dela. Vendo que ele estava olhando para ela, a serpente corou e perguntou o que o rei queria dela. Virando-se, o rei olhou para a pata novamente e pensou que, não importa o que ele fizesse, estava ficando mais forte, mas essa habilidade despertou nele pela primeira vez. Ele até viu uma aura pulsando em suas veias. Então, olhando ao redor, ele viu uma aura pulsando por toda a floresta. Seu pequeno avatar não entendeu o que já estava acontecendo, pois ele viu as mesmas coisas que o leão viu.
Próximo à aldeia dos soldados Mang, eles viram as ruínas de um sarcófago, e soldados estavam de pé perto das ruínas do sarcófago, acompanhados por Mai. Um dos soldados disse que não sabia que esse solo era tão caro e valioso. Dirigindo-se à mestra Mayon, ele disse que a garota era incrível. Mayon disse que o que ela precisava não era tão importante, e depois de olhar para os soldados, eles perceberam que não precisavam se preocupar. Ela disse à garota que eles manteriam seus segredos. Depois de olhar para os soldados de alma e virar sua espada para um deles, Mai disse que apenas os mortos podem realmente guardar segredos, então ela lhes daria uma escolha, mantendo uma faca perto dele. O soldado estava atordoado, e então, outros soldados correram até ele porque era o comandante, e eles estavam prontos para protegê-lo, chamando a garota de bruxa malévola. Foi então que ela ativou sua pulseira, e todos eles ficaram sob a influência de seus poderes, incapazes de lutar contra ela. Ela os atacou e lidou com os soldados com sua bola. Tendo lidado com todos, ela disse que eles haviam esgotado toda a sua força e gastado muitos recursos. Será que eles realmente acharam que poderiam competir com ela, limpando sua espada ensanguentada? Mayon disse, e pediu que eles a perdoassem por sua autoconfiança. Ela disse que o sarcófago era um verdadeiro tesouro, mas nem mesmo ele poderia se comparar com a força das 3 existências do solo. Ela chamou os caras de idiotas porque eles não entendiam nada. Se não fosse pela ideia dela de usar os aldeões para encontrar o caminho, então quem precisasse do sarcófago não o teria conseguido e teria matado todas as pessoas deles naquele momento, sem suspeitar. Sulin se aproximou dela atacando-a com pensamentos de que tudo era por causa dela. Por isso, Mai virou-se e começou a atacar. Quando o pequeno rei e Zilju viram isso, eles ficaram surpresos como a garota conseguia ver Sulin. A garota esquivou-se instintivamente da faca, tornando-se um fantasma, incapaz de temer ferimentos. Sentou-se e olhou para a frente, percebendo que não havia ninguém na frente dela. Então, tirando os óculos, pensou que a pulseira não poderia estar errada e sentiu a força de alguém. Um segundo depois, através dos óculos, ela viu uma garota chamando-a de coisinha patética, algo que ela não esperava ver ali. Ela sabia que a garota na frente dela era Sulin. Nesse momento, Sulin ficou em posição, pronta para atacar Mai, segurando sua adaga nas mãos, correndo em sua direção, dizendo que se vingaria dela. Pais para os quais a garota disse porque ela se prendeu a ela e quem ela era, que quando ela matou seus pais, Nai se virou para a garota, o que deixou Suilin muito surpresa. Ela pode vê-la. Então ela se voltou para a garota com uma frase sobre se ela realmente viu quantas formigas ela esmagou por causa dessas palavras. Suiling se lançou nela com toda a sua raiva, eles se agarraram em batalha. Sulin tinha apenas uma pequena adaga e Mai tinha uma grande força e segurava uma enorme faca na mão. O rei e Siu estavam assistindo ao lado. O rei estava pensando que mesmo se Mai tivesse visto a garota, por que ela não a atacou e imediatamente reagiu, o que era ainda mais estranho. A reação não era de surpresa assustada. Será que essa não é a primeira vez que Mai encontra fantasmas, ou ela apenas sabe como superá-los? Nesse momento, ele viu que Mai estava pronta para lidar com Sulin e percebeu que precisava intervir para manter a garota viva. Saltando de seu esconderijo, ele usou a técnica do leão dourado de absorção do dragão e decidiu ajudar Suiling, que estava definitivamente perdendo na batalha contra Mai. Ele atacou Mai e a garota não entendeu como Mai poderia cortar as roupas dela, pois era impossível. Ela era apenas um fantasma. Mai explicou a ela que era simples porque ela tinha uma faca especial em suas mãos projetada apenas para pessoas como ela. Suiling percebeu que não tinha outra escolha senão recuar e tentar atacar, mas o alcance de sua lâmina era tão grande. Ela se perguntou se a garota seria capaz de lidar com isso, pensando que era o fim. Mas ao ver uma brecha, ela decidiu que poderia agir. Eles entenderam seu ataque e seguraram a garota, dizendo que qualquer magia ou ilusão era inútil aqui. Sioju, dirigindo-se ao rei, disse que a garota era apenas um pequeno fantasma que ela tinha acabado de transformar e que não conseguia lidar com ela. Ela pediu a Sua Majestade para ajudar a garota, a qual Sua Majestade respondeu que ele estava. Um homem, assim ele pensou, que juntos iriam matar o inimigo com as próprias mãos desta vez, no momento em que decidiu olhar para a pulseira que estava na mão da garota e decidiu intervir na luta. Estavam prestes a matar Suiling, mas então a garota desapareceu bem diante de seus olhos, em seguida, me capturou. Ela não entendia o que estava acontecendo porque estava sob a mira de sua arma. O rei saiu das sombras dizendo a Suiling que o dela era muito bom. E agora ele viu que a garota era realmente um fantasma, e Xioshu, que voava ao lado deles, perguntou o que aconteceu. Suiling pediu desculpas a Wu e pediu perdão ao rei porque tinha sido muito imprudente. O rei explicou que a pulseira de Mai é algo como uma arma mágica que pode sentir a presença da aura de outra pessoa toda vez que um inimigo a ataca. A pulseira indica a direção do ataque, assim, ela o evita desde o início.
Mas para confirmar que ela realmente não estava sozinha aqui, ela teve que usar os óculos. No entanto, sua atitude em relação a esses dois itens varia muito, com muito mais confiança na pulseira. E a razão é que ela já foi vítima de uma ilusão. O rei disse, olhando para Mai derrotada e Sui Ling, que estava ao seu lado. O rei continuou a dizer que agora para Mai ver não é o mesmo que ter certeza da veracidade do que está acontecendo. Zio, ao intervir na conversa, não disse que foi por isso que o rei liberou sua aura. Foi feito para perturbar a percepção. Foi no momento em que o rei estava olhando para a pulseira de Mei quando Sui Ling não conseguia atacá-la por causa disso. Sui Ling, por outro lado, estava pensando em como este rei era nobre e seu pequeno clone estava falando sobre o que se esperava dos habitantes de Mang, pedindo para não ser uma garota tão imprudente no futuro. Mas então Mei se revoltou e disse que aconteceu que a garota Sui Ling tinha uma assistente. Não esperava que a garota se levantasse após o ataque. Virando-se, Sui Ling viu que Mai se levantou e todos os três amigos a olhavam ao mesmo tempo. Mei decidiu atacar Sui Ling e pulou direto para cima dela, atacando a garota com sua enorme espada, especialmente criada para matar fantasmas. Sui Ling achou que era impossível deixar a garota se aproximar e tentou repelir o ataque com sua pequena adaga, que deslizou sobre a adaga de Mei, conseguindo repelir o ataque. Então, Chuchu, torcendo de todo o coração pela garota, gritou para Sui Ling o quão forte e incrível ela era. A garota disse que nunca foi uma moça de ficar parada e olhando para ela, que conseguiu cortar apenas a mão dela. Essa mão começou de repente a torcer com fios e caiu para trás. Era como uma conexão, como se alguém tivesse costurado com fios. Ao ver isso, Mai ficou muito surpresa e assustada. O rei ficou ao lado do corpo dela, pensando que a mulher estava morta, mas se o seu avatar poderia sobreviver à morte do corpo principal, o rei decidiu tentar uma nova técnica de consciência. Então, olhando para ela, ele viu que era o espírito de três existências, e isso era verdade porque ela pingou seu próprio sangue no chão, após o que aparentemente ela conseguiu obter esse poder. Naquele momento, eles atacaram Sui Ling com seu braço que estava cortado e pendurado em algumas cordas. Sui Ling conseguiu desviar o golpe e perceber que o alcance dos ataques havia aumentado, mas com essa taxa, sua velocidade deveria ter diminuído. Após olhar para Sui Ling, ela decidiu que era hora de ela ir para o ataque também e se lançou diretamente na garota, atacando-a com sua adaga usando a técnica das 1000 decapitações relâmpago, mas assim que se aproximou de Mai, algo sinistro aconteceu. Cordas que antes estavam saindo de sua mão começaram a surgir dela e ela se transformou em um monstro assustador com essas cordas se contorcendo em seu peito e agarrou Sui Ling. A garota não conseguia resistir a ela ao ver isso. Zio Ju pediu a seu majestade que ajudasse a garota. O rei estava pensando que seu avatar também era um espírito e seria ruim se ele se machucasse, pois não queria arriscar a divindade, mas então Sui Ling conseguiu usar a adaga como ela pensava, mas nada aconteceu e Mai agarrou com suas cordas o mais firmemente possível, de modo que a garota não pudesse escapar em nenhum lugar, porque para ela, isso equivalia a Sui Ling se atrever a intimidá-la. Então, depois de repetir isso e ver que a garota não esperava por bondade, Mai amarrou com as cordas o mais apertadamente possível. Nesse momento, uma energia dourada apareceu e Mai ficou surpresa, pois algo deu errado com seu plano. Então, ela viu um grande leão que estava carregando Sui Ling em seus braços. Léo também usou o fragmento Yan e parabenizou o jovem por atingir o primeiro nível. O leão carregou Sui Ling em seus braços e disse à garota para não ser tão imprudente. Mas então, ele ficou surpreso por seu majestade ter salvo a garota. Eles pousaram no chão e começaram a observar o que estava acontecendo com Mai. O rei salvou a garota e se dirigindo a Zios, pediu a ela que, em relação a Sui Ling, segurasse a respiração, cobrisse os ouvidos e controlasse seus batimentos cardíacos, após o que ele usou o ataque rugido do leão que foi tão poderoso que a derrubou. Mas neste momento, quando Mai estava danificada, o rei decidiu olhar a faca que ela estava usando, pois não havia rachadura nela. Pegando a faca, o rei se regozijou. O sistema parabenizou o anfitrião pela vitória sobre o primeiro incentivo, dando-lhe 5 pontos de força, 4 pontos de prestígio e 3 pontos de força adicionais por usar a habilidade Rugido do Leão. Havia também uma habilidade adicional de mais 3. O solo de 3 existências também foi absorvido, uma delas tinha um aumento de consciência de 2, e o atributo da espada estendida do equipamento da nuvem carmesim também aumentou em 10. Depois de observar tudo isso, o rei ficou muito feliz. Será que os atributos realmente podiam ser expandidos? Ele não sabia e pensou que havia usado a habilidade por um motivo. Tudo acabou indo muito bem. Ele já estava em forma semi-humana, mas ao tocar o rosto, ainda não conseguia entender por que seu pescoço estava peludo. Então, depois de olhar no espelho, começou a gritar, porque esse estranho sistema não funcionava. Quanto tempo ele teria que esperar para se curar, ele não conseguia entender, embora admitisse para si mesmo que realmente estava com uma boa aparência.
O sistema relatou que havia um nível de bloqueio de odor no fragmento de Yan, sendo que 1 em cada 10 foi usado. O rei, com 2 damas, estava pensando que havia algo que ele queria devolver acima de tudo, e ao olhar para suas calças, ficou muito desapontado. Suilin correu até ele e pediu que Sua Majestade não dramatizasse, porque tudo acabou bem, ao que Léo disse que não estava dramatizando, apenas lidando com os vilões. Aqui, Yozu observou que a forma do rei que ele assumirá era simplesmente incrível, e ela estava apaixonada por ele, ao que o sistema relatou que o hospedeiro absorveu o solo de 3 existências e a consciência aumentou em mais 7 níveis, alcançando o nível 2. Nesse momento, o rei percebeu que havia visto uma aura flutuando no ar, porque, como era esperado do sistema, ele havia se tornado mais forte. O sistema relatou missões relacionadas, porque o orgulho do leão não havia sido concluído. Suiling se virou para Sua Majestade e agradeceu ao jovem por ajudá-la. O rei pensou consigo mesmo que parecia que a vingança ainda não havia terminado e, além disso, eles nunca descobriram que tipo de sarcófago era. O rei se virou para Sui. Falou que sabia que a garota não desistiria até se vingar, mas eles precisavam descer a montanha para concluir a investigação. Em vez de pegar o manto que estava no chão, o rei decidiu cobrir o rosto para que ninguém o reconhecesse naquele momento. O sol estava se pondo em Zio, e você se escondeu sob o manto do rei, dizendo que não podia aparecer no sol e pedindo ajuda. Suiling disse que também era proibida de aparecer ao sol e correu direto sob o manto do rei. O rei pediu a Suiling que não subisse até ele, mas depois se lembrou, corando, que a garota podia se mover. Ele disse que Suiling precisava se mover, por exemplo, para o corpo de Mai, apontando para ela com o dedo. Suiling gritou que não queria isso e subiu para abraçar o rei. O rei perguntou por que Suiling não queria, afinal, era necessário fazê-lo mais cedo, sua vida estava em jogo. Suiling, com lágrimas nos olhos, abraçando o rei, disse que Mai era feia e, por isso, a garota não queria se mudar para o corpo dela. O rei perguntou se Suiling se lembrava do que ele havia ensinado a ela, que se encontrassem mercenários, tinham que fingir ser Mai, as garotas ainda tinham que se instalar em seu corpo e, enquanto caminhavam pela estrada, tinham que tentar ser alguém que realmente não eram. Portanto, decidiram conhecer melhor esses caras, apontando com o dedo. O rei estava falando sobre aqueles caras que estavam na frente deles. Eles, que caminhavam atrás dele, estavam muito tristes e apenas concordaram com ele. Nossos heróis chegaram ao acampamento, e todos saudaram a Mestra Mai, esperando pelo seu retorno. Os soldados perguntaram se Mai tinha encontrado o que estava procurando e para onde deveriam ir agora. Eles cumprimentaram seus camaradas e disseram que não deveriam voltar para onde vieram, alegando que ela tinha encontrado o que procurava. Então, ao ver o leão, o soldado decidiu perguntar à Mestre Mai, que estava na frente deles, para onde ela estava indo. O sistema mostrou que o rei estava usando uma aeronave e, portanto, coragem foi acrescentada. Em seguida, eles decolaram de helicóptero, subindo bem alto, depois o despachante informou que eles tinham chegado em Chile e pousariam em 10 minutos. Na frente deles, erguiam-se enormes arranha-céus e um muro no qual pendiam monstros gigantes e seus ossos estavam espalhados por perto. Esses caras realmente não se importavam com nada. O soldado disse ao seu camarada que estavam prontos para revirar os cadáveres em busca de novos recursos. Eles diziam entre si que havia pessoas revirando os ossos de animais e olhando para os monstros que estavam na frente deles. Alguém aprovou o fato de que eram os ossos de animais que poderiam ser vendidos no mercado negro, mas se tivessem sorte o suficiente para encontrar algo valioso, havia pessoas sentadas abaixo procurando algo nos fragmentos desses ossos que sobravam dos enormes animais. Os soldados, observando essas pessoas de cima do avião, disseram que era estranho que elas não tivessem medo de serem explodidas, pois poderia haver dispositivos explosivos em todos os lugares para afugentar vários animais e proteger o território. Nesse momento, Mei olhou ameaçadoramente para eles e os soldados esqueceram que também não tinham outra forma de ganhar a vida. Eles agiam de acordo com as diretrizes inventadas por Mai. O rei olhou para a cidade e pensou que, ao contrário da próspera Montanha do Leão, as cidades haviam caído em declínio após a restauração de energia. Em seguida, o sistema informou ao rei que ele sentia pena, então um ponto a mais foi adicionado à sabedoria. Ao olhar para as cidades que eram semelhantes ao nosso estado após o apocalipse, o rei ficou triste. No momento seguinte, os soldados informaram ao mestre que estavam no local onde o helicóptero pousou. Ao que meu dito mestre respondeu que estava tudo bem. Após desacordar os soldados, ele e o rei decidiram avançar. Ao sair do helicóptero, eles pisaram na plataforma em frente à Prosperity Corporation, a qual o rei comentou que essa corporação era enorme demais. Após examinar tudo isso, Zilju disse que aquilo era apenas uma base inimiga e nada mais. Sua Majestade poderia incinerar tudo ali em questão de segundos, ao que o rei pediu para não se preocuparem e primeiro ofereceu a seus amigos para olharem ao redor.
Eles entraram no prédio, e já era noite naquele momento. Após lidar com todos os guardas, decidiram trocar de roupa pelo uniforme dos guardas. No entanto, ao ver o que o guarda estava vestindo, o rei achou que aquele casaco que ele segurava em suas mãos seria muito pequeno para ele. Zioju, observando o rei querendo vestir o casaco que claramente não era do seu tamanho, comentou que, de acordo com sua investigação anterior, as evidências que eles precisavam estavam escondidas bem ali. Eles decidiram ir ao arquivo. O rei usou sua consciência divina, pois, quando ousava, conseguia ver através das paredes e viu que havia uma garota atrás delas, segurando uma arma. O rei percebeu que eles não eram os únicos que entraram no prédio naquele dia. A garota também os ouviu e, portanto, estava pronta, com a arma na mão, olhando diretamente para a porta que estava à sua frente. Ao abrir a porta, o rei disse que iria primeiro, e assim que decidiu, a garota começou a atirar, atingindo o rei diretamente no peito com a bala de sua pistola. Mai estava assustado e chamou Sua Majestade, pedindo à garota que parasse. As palavras começaram a atacá-la com uma adaga, mas o rei interrompeu Sula, dizendo que estava tudo bem com ele. Olhando para a bala que estava em sua mão, ele percebeu que as pessoas estavam usando aura para criar balas. Que tipo de tecnologia era essa? Ele pensou consigo mesmo. Então, a garota percebeu que suas balas não funcionavam. A garota pensou consigo mesma como as balas poderiam ter passado por ele. Na verdade, o leão que estava na frente dela era um dos despertos e ela começou a atacá-lo novamente com todos os tiros que tinha. Mas o rei não se importava com os ataques dela. Ele simplesmente permaneceu imóvel. Em algum momento, ele decidiu se defender da bala e quebrou toda a arma com uma bala, de modo que na mão da garota ela ficou muito surpresa. Então, ele agarrou e pediu que ela não se movesse, caso contrário não poderia garantir sua segurança. A garota, olhando mais de perto, viu que havia um lobisomem na frente dela, porque essa corporação impura era, na verdade, a tecnologia de síntese de animais. Olhando para o leão que a mantinha refém, ela disse que ele poderia matá-la se quisesse. Olhando para a garota que ele segurava com uma mão, o rei perguntou se ela pertencia à corporação Prosperidade e, se não, o que estava fazendo ali. A garota respondeu que essa corporação estava amaldiçoada e tomou ilegalmente seus projetos. Ela veio em busca de evidências. Então, nossos amigos perceberam que não eram rivais. Ao olhar mais de perto para a garota em sua blusa, ele viu um pedaço de papel e se perguntou o que era. Depois de tirar o pedaço de papel, ele deixou a garota muito confusa. Mas quando viu um mapa na frente dele, no qual havia uma montanha com um leão circulado em vermelho, percebeu que eles realmente estavam explorando o seu território. Pois a montanha estava circulada em vermelho, o que significava que todos estavam interessados naquele lugar. Nesse momento, um helicóptero apareceu na frente da corporação que estava pousando no local, então todos perceberam que o mestre Logi tinha chegado à sede e era o líder. Nossos heróis ficaram surpresos que isso aconteceu tão rapidamente, e Sui Ling, diante de Mai, estava muito brava ao ouvir esse nome. Este é o sarcófago que a sede precisava. O que era todo esse mistério? Por que as pessoas a fizeram vir à noite para usar velas em vez da iluminação normal? A garota disse, ficando entre dois homens, para a qual Loi dirigindo-se a garota disse que ela provavelmente não sabia, mas o sarcófago poderia se quebrar quando exposto à luz, e a luz das velas não era o limite para ele. Na nossa frente estava o despertado Luol de classe B, diretor do ramo em Shilin, e a garota que ficava entre os homens era despertada de classe S Maru, secretária do presidente do grupo Qian GSH engenheiro. Eles estavam na sala de estudos olhando para a cidade sob a luz de uma vela, e nossos heróis também os observando de lado perceberam onde essas pessoas esconderam o sarcófago. Mai virou-se para o rei perguntando o que eles iriam fazer. Eles iriam transferi-lo para algum lugar, disse a garota sobre o sarcófago, ao que o rei pediu para não se preocupar e que era necessário observar essa situação um pouco mais. Lily disse que se não houvesse problemas, ele estava pronto para o transporte, ao que Mai, que se voltou para ele, disse que não valia a pena, porque ela queria fazer tudo sozinha e pediu a ele que o fornecesse. O homem ao lado dela era alto como uma rocha, e ela o chamou pelo nome, chamando-o de Volgang. Ele agarrou o sarcófago com uma mão e decidiu carregá-lo. Era um despertado de classe e era o capitão do serviço de segurança do grupo Qian GSHNG. Ele era tão forte que não tinha dificuldade em levantá-lo. O rei ao ver essa imagem pensou que este Ulgang era bastante forte, então ele também foi despertado naquele momento. A garota olhou para Loi e perguntou a ele se ela não tinha dito que precisavam de ajuda, porque alguém estava lá. Ela virou o olhar exatamente para onde nossos heróis estavam parados, soltando a linha de pesca de sua mão. Ela começou a atacar o rei, mas ele conseguiu pegar a linha de pesca a tempo. Foi incrível que a mulher sentiu a presença dele, era como se ela também tivesse sido despertada.
O rei pensou, Luo e imediatamente correu em sua direção, chamando o rei de um inseto que tinha se infiltrado ali com o qual ele imediatamente quis lidar, atacando o rei. Luo percebeu que o rei era rápido e facilmente desviou do golpe, mas Luo acreditava que era ainda mais rápido e perguntou se o rei poderia igualá-lo, atacando-o inúmeras vezes. Lily pensou que ele estava atacando o rei com tanta força que ele nem conseguia se defender, mas nesse momento os pontos foram adicionados ao rei e ele estava claramente vencendo, mas Luo não entendia isso e decidiu que o rei tinha que mostrar o rosto dele. Então, tirando o manto, ele viu que não era um homem diante dele. Não é de admirar que ele tivesse tanta resistência e reflexos, ele era um lobisomem desperto, como Luo pensou quando olhou para o rei que estava diante dele. Ao ver isso, Mayu pensou que o homem era bonito e aproveitou essa visão ao máximo. Luo acreditava que a aparência do Rei das Feras lhe proporcionava uma boa proteção que superava as pessoas comuns. Ele estava certo, ele disse, mas então o rei já havia dado um golpe de luz? Perguntou Luo e decidiu usar a velocidade do raio atacando nosso herói e então o rei usou o flash dourado e permaneceu parado no lugar onde estava, como estava. Blue não conseguiu entender. Mas então o sistema informou que o rei havia derrotado o despertado de classificação B. A velocidade era 6 a mais, a prestígio 2 a mais e a resistência 6 a mais. Luo desabou na frente dele, gritando e agarrando suas pernas. Sayushu dirigiu-se a sua majestade, dizendo que ele era muito forte e destruiu o inimigo com um único golpe, ao que o jovem observou que não fez nada, e este oponente se deitou bem na frente dele, eles que estavam assistindo. Ninguém entendeu como isso era possível, porque Luo tinha a classificação B. Esse cara na frente deles era ainda mais forte. Wu Gang, segurando o sarcófago em suas mãos, disse que Luo era um inútil e jogou o sarcófago diretamente no rei. Liu Fan pegou o sarcófago e o colocou cuidadosamente no chão, gritando para as pessoas que o sarcófago era um tesouro real. Como eles puderam jogá-lo e se machucassem alguém, o que fariam então? Wu Gang, vendo isso, não entendeu absolutamente o que o rei estava falando. Então, ele decidiu usar seus músculos e se transformou em uma máquina enorme que foi direto ao rei para passar no teste. Ele foi forçado a usar um colete especial feito de fibras de carbono nano, e não importava o quanto ele se esforçasse, esse colete ainda rasgaria. Wu Gang disse, indo diretamente ao encontro do rei. Ziyu, ao lado do rei, perguntou a Wu Gang se não seria melhor não usá-lo, pois, em sua opinião, parecia muito feio. Atacando o rei, Wu Gang disse que aconselhou nossos amigos a não testá-lo quanto à força e aceitar calmamente a morte deles. Mas Suilin atacou-o na pessoa de Mai, dizendo que ele morreria hoje e atacou Wu Gang com seu punhal. A garota o socou bem no peito, mas não conseguiu feri-lo, a lâmina ficou presa em seu peito e ela nem conseguia puxá-la, porque a lâmina estava presa nos músculos de Wu Gang. Disse que os músculos são força porque eram muito poderosos e ninguém poderia prejudicá-lo por causa desses músculos, então, usando esses músculos poderosos, ele foi capaz de repelir o golpe de Mai junto com sua faca, e eles voaram juntos. Mas naquele momento, o rei estava atrás de Wu Gang, dizendo que ele estava muito confiante em suas habilidades, e o que era interessante era que ele tinha inteligência. Ele treinou bem, substituindo uma mão que estava pronta para dar um golpe em Wu Gang. Ele não entendeu o que o rei estava falando, mas depois de dar um golpe em Wu Gang, ele voou para longe, e o rei percebeu que Wu Gang não tinha treinado sua mente, portanto, foi derrotado por ele. Neil, ao assistir a isso, disse que esses dois miseráveis tolos eram simplesmente incríveis, porque ela não era como eles. Ela subiu desde o fundo do poço, uma garota que vivia nas ruas, passo a passo, ela conquistou o cargo de secretária do presidente da empresa deles. E graças à sua mente afiada, ela despertou uma habilidade especial. Lembro-me do meu passado terrível, onde só havia montanhas de cadáveres e uma vida terrível. Ela se virou para o irmão Léo, dizendo que estava com tanto medo de que ele fosse atacá-la e que poderia avançar. Ela estava pronta, tirando seu manto, sob o qual havia um uniforme com o qual ela estava pronta para lutar com ele, usando a sedução. Ela decidiu que este era o primeiro passo, e não importava que tipo de pessoa estivesse diante dela, porque nenhum homem poderia resistir às suas habilidades. Todos se tornaram seus marionetes. Quando o rei viu essa pose em que a sedutora estava, ele não entendeu que tipo de pose estranha era aquela. Então, Suiling e Zeus, vocês perceberam que era a sedutora Maru, apesar de os heróis não cederem aos seus encantos, especialmente o rei percebeu que não funcionava, e ela não conseguia acreditar, mas usou um. Olhando mais de perto, percebeu que esse cara, do equilíbrio de energia, tinha o corpo composto apenas de energia jovem. Agora estava claro por que os encantos de Miyu nos leões não funcionaram. Depois de testar essa teoria neste caso, ela decidiu que era necessário despertar outra paixão no rapaz. Com todas as suas forças, ela usou o mais alto grau de sedução, falando sobre esse bebê que vinha até ela, dirigindo-se ao Rei Leão naquele momento.
O rei sentiu algo, era um poder feroz que nublou sua consciência. A garota que eles amarraram adormeceu. Nesse momento, ela estava pensando em como queria sushi, almôndegas de carne cozida e como era delicioso. Também queria um aditivo 3 vezes maior e roncava enquanto estava deitada na despensa, na qual nossos amigos a trancaram, completamente inconsciente do que estava acontecendo no andar de cima. Nesse momento, o leão estava completamente enfurecido, sua juba principal brilhava de dourado e chamas saíam dela. Então, Sui Ling perguntou o que estava errado com Sua Majestade. Ele também começou a atacar a garota e estava completamente fora de controle. Foi então que Maui percebeu que era pura luxúria, era impossível controlar. Ela decidiu que, mesmo que quisesse devolver tudo ao normal, não teria sucesso. Após tentar usar seu poder no leão que se aproximava dela e não conseguir, ela pensou que era o fim. Levantando-se e olhando para Sayoshu, Sulin perguntou o que aconteceu com Sua Majestade, o que aconteceu com ele. Então, Xioshu disse que era o fogo do desejo, Sua Majestade estava consumido por ele. Sui Ling não entendeu o que isso significava, então Benzio decidiu explicar a Sui Ling o que aconteceu com o rei e o que aconteceu com ele. Há uma energia especial em cada pessoa, o fogo consiste na chama do desejo e na chama do karma, ambas extremamente perigosas, então precisam ser controladas. Suprimido com a ajuda de várias práticas espirituais, mas esta mulher perturbou o equilíbrio mental de Sua Majestade e despertou o desejo nele. Agora, o rei estava dominado por instintos, e se não fosse intervencionado, seu desejo o consumiria completamente. Mai olhou para frente, vendo o rei em chamas, e perguntou o que deveriam fazer. Então, Xiushu disse que a única maneira era satisfazer seu desejo naquele momento. O rei, usando seu fogo, começou a atacar Maru, que estava muito quente. Tão quente desse fogo que ela desejava morrer por causa dele. Eles, observando isso, diziam que a garota merecia, pois inflamou o desejo dele, então ela tinha que ser responsável por isso. Xiushu disse que, além disso, ela sabia que esta parte de Sua Majestade consistia no Ia mais puro, então ninguém poderia suportar seu desejo. Agarrando Mai, que reconheceu o poder acumulado ao longo de 20 anos de abstinência do Rei Leão, eles gritaram para Xiushu sobre o que já deveria ser feito, apenas para assistir a garota queimar viva. Xiushu respondeu que não sabia se poderia suportar tal visão, porque ela era a deusa das velas, e qualquer chama, seja natural ou espiritual, deveria obedecer a ela. Mas a garota não conseguia suportar o desejo de Sua Majestade. Mesmo assim, decidiu tentar absorver a chama. Isso distraiu o rei, que direcionou sua atenção para Xiaoju, que estava na frente dele. Ela explicou que era apenas uma gota, tudo o que Sua Majestade tinha que dar a ela. Quando Xiushu abraçou, sua cor parou igual à do cabelo do rei, dourado como uma chama. Naquela hora, Mai estava segurando em sua mão quando o rei acordou e perguntou por que ele subitamente ficou fraco e o que aconteceu com ele, enquanto esfregava a cabeça. O herói perguntou ao sistema, que disse a ele que ele entrou no modo sábio, então a força mental aumentou em mais 100, a determinação em mais 10, e o valor estava em menos 100. Olhando para o sistema na sua frente, ele viu o que o sistema tinha lhe fornecido. Então, o sistema explicou que o parabenizou por passar na cerimônia do leão. Ele adquiriu uma nova habilidade, a mente do fogo sagrado. Ao ouvir sobre essa habilidade de fogo, o rei ficou encantado, pois soava incrível em sua opinião. Em seguida, prestando atenção na garota que estava sentada bem na sua frente, o nariz do rei sangrou de surpresa. Mai agarrou Mai novamente pela garganta e perguntou o que a garota tinha feito ao rei. A garota respondeu que não tinha feito nada e disse que você e seu novo uniforme imediatamente correram para o rei, perguntando se Sua Majestade estava bem. Após saber o que aconteceu, o rei perguntou se Xiushu tinha se tornado assim porque ela absorveu o desejo dele. A garota cresceu de tamanho e se tornou quase como uma pessoa comum, mas sua aura era dourada, como o fogo. Ela explicou ao rei que voltaria ao seu estado anterior assim que digerisse tudo, ou seja, digeriria toda a energia que pudesse tirar do Rei Leão. Mai disse que a garota que estava na frente deles era culpada por tudo e pediu para deixá-la matá-la. Mai perguntou se a garota queria matá-la e ela era contra isso. Usando o poder de Sua Majestade, ele atacou Maru novamente e ela implorou para ser poupada, porque se não fosse poupada, ela faria qualquer coisa que ele pedisse. O leão olhando para ela se arrastando de 4 disse que ela se ajoelhou diante dele muito rapidamente. Liu Fan decidiu perguntar por que a garota precisava desse sarcófago e o que foi o uso disso, ao qual ela respondeu que não sabia todos os detalhes, ela só sabia que isso era uma arma mágica para a reencarnação. Então o rei tentou não olhar para o traje rasgado da garota e falou sobre ela, contando com mais detalhes para Mai, que ouviu que segredos antigos estavam registrados dentro deste sarcófago e se você se deitar nele, pode aprendê-los todos e reencarnar. O leão perguntou qual era o preço, a garota respondeu que se você souber todos esses segredos, certamente ficará louco e o corpo se transformará em pó.
Léo pensou no que estava saindo do chão ao seu redor, aqueles que falharam. Talvez pudesse ser muito útil, mas o risco era muito grande. Sua Majestade disse naquele momento que o espírito de Sui Ling se separou do corpo de Mai e ela implorou a Sua Majestade para deixá-la tentar fazer isso. O jovem disse que era muito arriscado e não poderia deixar Su Lin fazer isso. Uma dica do sistema disse que a missão do fantasma foi concluída, uma chance de sucesso no teste do sarcófago foi concedida, a chance de sucesso foi aumentada em 30%. O rei ficou zangado com o sistema, chamando de nojento. Era isso realmente tudo o que ele conseguiu? O rei enfurecido perguntou ao sistema e pediu uma chance. Léo exigiu do sistema porque não fazia sentido aumentar a probabilidade, na opinião dele era estúpido. Então, Suelen, novamente se voltando para o rei, pediu-lhe para deixá-la fazer isso porque a vida dela pertencia a ele e se ela não o fizesse, como ela poderia se chamar a si mesma e ao seu fantasma? O rei concordou e, usando a chama do coração e a chama da alma, colocou a garota dentro do sarcófago. A chama do coração e a chama da alma foram ativadas quando a garota estava dentro. Se algo desse errado, ela tinha que dar um sinal ao rei e ele a puxaria imediatamente. E deitada no sarcófago, a garota pediu para iniciar o procedimento. Fechando os olhos, ela mergulhou na escuridão, e então o céu ficou rosa e havia faíscas douradas por toda parte. Nesse momento, o sarcófago se abriu.